Mais uma vez eu quero desejar a todos as boas-vindas e agradecer por você estar participando conosco dessa jornada de oração. E nós já estamos no 5º dia, como passa depressa. Nós estamos estudando essa apostila, Primeiro Deus, chamada Oração, as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. E é um privilégio muito grande nós podermos estar estudando sobre esse tema tão precioso para nós, estarmos preparados para os eventos que virão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as promessas de Deus para você, as promessas de Deus para mim. E hoje quem vai falar para nós é uma pessoa muito especial, como todas as outras, mas essa é mais especial ainda. Hoje quem vai falar para nós é Regiane Pereira. Ela é da cidade de Pinda e ela é adventista de berço. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre pessoas que têm um certo tipo de deficiência. Nós vamos falar um pouquinho das pessoas cegas. No Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiências visuais, sendo que 582 mil pessoas cegas e 600 milhões com baixa visão, segundo os dados do censo de 2010. Já faz um pouquinho de tempo, então esses dados já devem ter atualizados com certeza. E a cegueira é a condição de falta de percepção visual, devido a fatores fisiológicos e neurológicos. E várias escalas têm sido desenvolvidas para descrever a extensão da perda da visão e definir a cegueira. E a Regiane era uma pessoa especial porque ela, há um tempo atrás, ela, estando trabalhando, ela sofreu um acidente. Vamos colocar como um acidente. Ela saindo do trabalho, fazendo o seu trabalho, indo ao banco, ela foi cercada por 2 motoqueiros e esses 2 motoqueiros roubaram o dinheiro que ela estava conduzindo e deram um tiro nela. E esse tiro acertou a sua cabeça. E então Deus ele foi tão misericordioso com ela que preservou a sua vida. Um tiro na cabeça, mas mesmo assim preservou a sua vida. Porém, ela perdeu totalmente a visão. E aí, o que fazer quando se perde a visão? Vem o desespero, vem a angústia, vem todos os sentimentos ruins, porque comigo, porque Deus permitiu. Mas a Regiane, ela se reergueu. E ela se reergueu de uma forma tão maravilhosa que ela fez da sua condição de vida o seu ministério. Ela passou a ajudar os cegos, porque nós temos muitos cegos espalhados, como nós vimos aqui, né? 6,5 milhões de pessoas cegas que não têm acesso a nada de bom, né, que possa transportá-las para esse mundo aqui visual. E ela iniciou esse ministério na vida dela. E esse ministério, ele presta auxílio social. A maioria dos cegos já possui uma rotina ativa por frequentar diferentes espaços que prestam serviços a deficientes visuais. Passeios, ações recreativas divertem e proporcionam lazer para os integrantes desses grupos. E ela também iniciou, eu me lembro perfeitamente quando aconteceu o acidente, ela era uma pessoa próxima da família, assim, da família, e eu me lembro perfeitamente quando ela iniciou um grupo de estudos para cegos na igreja de Tremembé. E ali ela desenvolveu um ministério maravilhoso e ela continuou levando a mensagem de esperança que ela ainda tinha, porque ela não perdeu
a esperança de um mundo melhor, ela não perdeu a esperança de morar com Jesus, e ela também não perdeu a esperança de mostrar às outras pessoas que a deficiência visual não era nada, porque no céu ela não vai ter mais esse problema. E ela fez um ministério, está fazendo um ministério maravilhoso. Hoje ela está na igreja de Hortolândia, ela decidiu mudar para lá, vai continuar o seu ministério. Ela tem um programa de vida maravilhoso, onde ela leva Jesus às pessoas e mostra que, apesar de tudo que acontece aqui, ainda existe uma maneira de continuar a viver até que Jesus volte. E antes de nós chamarmos a Regiane, eu quero iniciar esse culto de hoje cantando o hino Deus é bom. Deus é bom. Vamos cantar e depois então nós vamos orar ao Senhor. Curvemos as nossas frontes para orarmos ao Senhor. Bondoso Deus, amantíssimo Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos Te agradecer pelo privilégio de termos mais um dia de vida sob a Tua proteção. Estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando o poder do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, para que os nossos corações sejam transformados à Tua imagem e semelhança. Que nós, ao pedirmos o batismo pelo Espírito Santo, o Senhor seja generoso conosco e derrame sobre cada um dos Teus filhos porção dobrada do Teu Espírito, para nós enxergarmos quão belo é o mundo que está por vir. Muitas pessoas sofrem nesse mundo, muitas pessoas estão passando dificuldades financeiras, passando necessidade física, estão sob o jugo desigual, muitas pessoas estão desempregadas, muitos estão doentes espiritualmente e muitos estão doentes fisicamente também.
que o Senhor possa, no seu infinito amor, se fazer presente na vida de cada um e se fazer também com que nós possamos sentir a tua proteção na nossa vida e saber que é só mais um pouco, um pouquinho mais e tudo terá fim. De maneira especial, abençoa a Regiane, que vai repartir o pão da vida conosco no dia de hoje, que ela possa ser iluminada por ti e que nas nossas vidas nós possamos ter a plena confiança de que as suas promessas se cumprirão em nós. Fica conosco, aceita o nosso louvor e adoração e abre, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos te receber de braços abertos em nossas vidas. Te agradecemos e pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. De emoção, ouvir a sua voz, alivia e limpa o coração. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do Jesus. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do meu Jesus. Para poder ouvir a voz do meu Jesus. Olá, boa noite, queridos irmãos da Igreja de Caçapava. Eu sou Regiane Pereira, estou morando agora em Hortolândia, próximo a Campinas. É um prazer estar falando com vocês aqui nesta noite. Muito obrigada, Jane, minha prima, pelo convite. Sempre muito bom estar compartilhando da palavra de Deus. Durante esses dias estamos estudando sobre as promessas de Deus. O nosso Deus é fiel e cumpre todas as promessas que Ele faz para nós e também cumprirá as promessas que ainda estão no nosso futuro.
nós vamos refletir na palavra de Deus sobre as promessas dele em alguns tópicos nesta noite, mas antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos dá, pela sua palavra, que é tudo que precisamos para viver. A sua palavra que nos consola, que nos orienta, que nos adverte, que nos dá esperança. Obrigada porque o Senhor é fiel e podemos confiar que as suas promessas serão cumpridas em sua plenitude. Abençoe nosso culto, que possamos estar sempre com a esperança em todas as suas promessas registradas em sua palavra. Abençoe cada irmão que está nos ouvindo esta noite e que entreguemos sempre nossas vidas em suas mãos. Oramos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. O primeiro tópico que vamos refletir nesta noite é sobre o derramamento do Espírito Santo. Deus prometeu o Espírito Santo a nós. Na verdade, nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus no plural, 3 em 1, 1 em 3. Nós sabemos que a Trindade nos criou lá no princípio, antes da fundação do mundo. Deus se manifesta, Pai, Filho e Espírito Santo, durante todo o decorrer da história da humanidade. E então, quando Jesus esteve, Deus Filho veio para ser o Deus conosco aqui neste mundo, durante o seu ministério, antes dele morrer, ressuscitar e voltar para o céu, ele prometeu o Espírito. Nós vamos ler algumas passagens dessa promessa que Jesus fez. Em João 14,16, diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E no 17 diz o seguinte: O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E no versículo 26 diz o seguinte: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Essas são promessas de Deus para nós, que ele enviaria o Espírito Santo. Ou seja, Deus conosco, ele sempre quer estar ao nosso lado. Apesar do pecado nos separar de Deus, ele, no plano da redenção, na execução do plano da redenção, faz questão de estar entre nós. Não pode estar como na criação do mundo, face a face, mas ele se manifestou em carne humana através de seu Filho, e então prometendo que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, que ele estaria dentro de nós. Mais uma promessa, uma das últimas promessas de Jesus em relação ao Espírito Santo, agora no livro de Atos. Em Atos 1:8 lemos o seguinte: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa Jesus fez um pouquinho antes dele voltar para o céu para continuar cumprindo o seu ministério de redenção. E então nós vemos o cumprimento dessa promessa na própria Bíblia, no próprio livro de Atos. Vamos ler. Atos 2:2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. O versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo
que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E no verso 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Deus é fiel, ele promete e cumpre. E então nós lemos o relato do Pentecostes, quando os discípulos de Jesus ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas dos judeus estrangeiros que estavam em Jerusalém para a festa da Páscoa. E com esse poder, com esse dom do Espírito Santo, muitas pessoas aceitaram a salvação em Cristo Jesus através da pregação na sua própria língua da mensagem do Evangelho. Então, até hoje, sabemos que o Espírito Santo está conosco, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, trabalhando o tempo todo para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir, aceitar o perdão de Deus e sermos salvos. Esse é o nosso Deus fiel, Deus de amor e pronto para salvar. O próximo tópico que vamos ver em relação às promessas de Deus é sobre os sinais dos fins dos tempos, que nós sabemos que estamos vivendo com muita intensidade. Jesus, ele deixou muitos sinais de como estaria o mundo no finalzinho, próximo à sua segunda vinda. Esses sinais, falados pelo próprio Jesus, estão registrados nos evangelhos, em Lucas 21, e nós vamos ver alguns versos de Mateus 24. Vamos ler agora Mateus 24, 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. No versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Versículo 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Nós vemos que esse último verso lido, essa promessa já aconteceu nos séculos 18 e 19 da nossa era. E todas as demais demonstrações, que Jesus está muito próximo a voltar, estão acontecendo de uma forma muito clara, muito abrangente, muito intensa em nossos dias. Em Lucas 21 ainda fala que vão acontecer pestes, a pandemia que está destruindo tantas vidas, não só pela doença, mas pelos efeitos econômicos, nos relacionamentos de toda essa situação pandêmica. Guerras, lá na Rússia, eles falando ali, meio que acontecendo, e as guerras civis, tantas já aconteceram, continuam. As nações, uma brigando com a outra, sempre
buscando poder, o aumento da maldade, o que dizer sobre isso? Tantas pessoas prejudicando, até mesmo matando outras para ter mais poder. E então, nós vemos as promessas de Deus na Bíblia e estamos vivendo o cumprimento dessas promessas. Tudo isso de ruim que está acontecendo, lá no próprio capítulo 24 de Mateus, Deus fala para nós: quando vocês verem acontecendo todas essas coisas, ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Não vamos nos alegrar por causa das tragédias, inclusive as tragédias naturais também, né? Inundações, secas, furacões, terremotos, tantas coisas que presenciamos. Mas sim porque o fim de todas essas tragédias está muito próximo, que vai acontecer quando Jesus voltar, amém? O terceiro e último ponto que vamos refletir sobre as promessas de Deus é sobre a salvação eterna. Sabemos que Deus criou um mundo perfeito. Infelizmente, Adão e Eva escolheram pecar, escolheram a morte, a perdição. E Deus, então, em seu infinito amor, bondade e misericórdia, coloca o plano da redenção em prática. E sabemos que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para pagar com a sua própria morte o preço dos pecados de toda a humanidade, inclusive o preço do meu pecado e do seu pecado. Vamos ler agora no livro de Isaías. O profeta Isaías fala sobre a salvação eterna. Isaías 45:17. Mas Israel será salvo pelo Senhor com sua salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Sabemos que Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu povo escolhido, para mostrar o caminho da salvação para as outras nações. E sabemos também que Israel, o povo de Israel, simboliza todo o povo que escolhe ser salvo por Jesus. E então aí lá ainda no Antigo Testamento Deus fala da salvação eterna, da eternidade. Nós podemos, eu gosto muito da ilustração que nos compara a estarmos num mar tempestuoso, nos afogando, e então vem o nosso grande salva-vidas, o super-herói Jesus, e resgata cada um de nós dessa perdição eterna, da condenação eterna, através de todo o seu ministério terrestre e celestial também. Vamos ler mais uma passagem que fala sobre a salvação. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para termos vida eterna, para sermos perfeitos. Porém, o pecado estragou todo esse plano. Mas Deus tem um plano para resgatar esse plano que foi estragado e aparentemente perdido. E então, é esse o desejo de Deus para toda a humanidade, para que sejamos salvos. Deus não escolheu que sofrêssemos, que morrêssemos, que passássemos por todas essas tragédias neste mundo. E sim, nos escolhe ainda hoje para sermos salvos. Ele oferece de graça a salvação eterna. Podemos ter a salvação eterna a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nos arrependemos e passamos a caminhar nos
trilhos que Deus escolheu para nós, ou seja, no caminho da obediência. E então nós vemos ainda a promessa de como que vai ser o cumprimento dessa promessa. 2 versos do livro de Apocalipse. Apocalipse 19:1. Depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia, a salvação, a glória, o poder pertence ao nosso Deus. Apocalipse 12:10. Então ouvi forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Amém. Deus promete que todo esse mal, que o originador do mal, Satanás, o diabo, a antiga serpente, vai ser completamente derrotado. Ele nunca mais vai nos acusar de termos errado, de termos que ser destruídos, porque Deus vai nos salvar para toda a eternidade, amém? E no capítulo 19, conforme foi lido no verso aí de Apocalipse, a multidão, ou seja, todos os salvos, vamos cantar sobre essa salvação eterna. O meu desejo é que todos nós abandonemos os nossos maus caminhos, nos apeguemos a essa esperança da salvação eterna, crendo que Deus é fiel e Ele cumpre todas as promessas e vai finalmente cumprir a promessa de novos céus, nova terra, salvação eterna e finalmente estaremos vivendo com Deus no lar que Ele sempre planejou para nós, livre de todo mal, dor, sofrimento e pecado. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra esclarece, porque a sua palavra nos mostra quem tu és. E podemos crer que o Senhor é fiel e que a promessa do derramamento do Espírito Santo foi cumprida, ainda está sendo. Os sinais do tempo do fim que o Senhor prometeu estamos vivendo e também que a salvação eterna tão esperada por todos nós vai acontecer muito em breve. Ó Senhor, abençoe cada pessoa, habita em cada coração, abençoe cada lar, cada família e nos preenche, nos alimente, por favor, com a promessa da salvação eterna. Oramos agradecidos em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima noite, um forte abraço. No dia em que verei uma pequena luz do céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele
de paz e amor ao perdido, fonte de luz. O caminho é Cristo, Ele é paz no viver, é a promessa de vida, Ele é o poder. Cristo é a força que move o mundo, Ele quer mudar você. O caminho é Cristo, Ele é a luz do teu ser, clareando a noite, mudando o viver. Cristo quer te ajudar no caminho, Ele quer mudar você. De esperança que ilumina o viver dos seus filhos. Ele é Jesus, Pai dos pecadores, manifestou seu amor pelo mundo, Senhor da cruz. O caminho é Cristo, Ele é paz no viver, é a promessa de vida, Ele é o poder. Cristo é a força que move o mundo, Ele quer mudar você. O caminho é Cristo, Ele é a luz do teu ser, clareando a noite, mudando o viver. Cristo quer te ajudar no caminho, Ele quer mudar você, Ele quer